Galera, vamos lá falar sobre cianobactérias? Então vamos lá. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Sou Fábio, nosso canal da EcoClass e o nosso programa Bate-Papo sobre Saneamento. Hoje eu convido vocês a refletirem o quanto é complexa a natureza, ou como os ecossistemas têm uma capacidade de se autorregularem, fazendo com que as suas populações, a quantidade de substrato, os gases necessários para o metabolismo celular, me refiro, é claro, ao oxigênio, enfim, todas as estruturas dentro de um determinado ecossistema são autorregulados por processos puramente naturais, desde que nós, seres humanos, com as nossas ações antrópicas, não venha a perturbar esse ambiente. E fazemos isso com muita maestria há muito tempo, infelizmente. Porém, a cada perturbação nessa estrutura tão intrinsecamente autorregulada, provoca sempre uma resposta imediata, que traz um prejuízo aos seres vivos que habitam os ambientes que nós perturbamos quando lançamos os nossos resíduos, mas que cedo ou tarde reverbera na nossa saúde pública. Dentro dessa estrutura que convido vocês a refletirem, hoje a nossa conversa é sobre as cianobactérias. Sabe quem são as cianobactérias? Já chamadas de algas azuis? O que elas são? Onde elas vivem? Por que elas são tão prejudiciais para a saúde pública? É só para nós que elas são tóxicas? Que males elas nos provocam? E por que cargas d'água elas estão lá na portaria 888? Bom, vamos lá. Vamos conversar sobre isso? Se você tem uma vontadezinha de saber um pouco mais, é curioso sobre a vida das cianobactérias, eis o momento. Vamos lá, bora lá bater um papo sobre saneamento. Meus caros e minhas caras, vamos lá, vamos conversar então um pouco sobre cianobactérias e cianotoxinas. Ciência, é claro, aquela bela contextualizada. Já falei em outros bate-papos que a minha formação inicial é biologia, eu sou biólogo de formação. Então hoje eu vou me deliciar um pouquinho, peço licença a vocês e espero não ter esquecido da minha didática de professor de biologia, 18 anos dando aula de biologia. Acho que a gente não esquece, né? Igual andar de bicicleta, se eu espero, estou fazendo figa aqui. Vamos lá. Quero apresentar para vocês os seres heterótrofos. Todos nós conhecemos, afinal de contas, nós somos heterótrofos. E por que somos heterótrofos? Porque a nossa fonte de carbono e de energia é a matéria orgânica. É claro, não só nossa, mas de uma parte interessante e importante das espécies de seres vivos do nosso planeta. Com essa matéria orgânica, o nosso metabolismo, nosso trabalho celular é capaz de produzir as substâncias, as células que precisamos para viver na via anabólica e também, é claro, através do catabolismo, obter, retirar a energia contida nessa matéria orgânica. Energia essa, inclusive, é claro, que é utilizado na síntese celular. E também é muito claro que para essa síntese celular, para essa produção das substâncias que precisamos para viver, sejamos nós seres pluricelulares ou unicelulares, é fundamental que hajam outros elementos, os micro e os macronutrientes. Aqui eu enfatizei esses dois, o nitrogênio e o fósforo. Então, essas são as características marcantes dos seres heterótrofos. Ao lado desses, ao lado de nós, na natureza, existem os seres autótrofos. Os seres autótrofos, eles possuem a fonte de carbono e de energia separados. Para os heterótrofos é a mesma, é a matéria orgânica. Já para os autótrofos, a fonte de carbono é o carbono inorgânico. Refiro-me ao gás carbônico e ao carbonato. E a fonte de energia ela é mais diversa. Na verdade, há duas fontes principais de energia para os seres autótrofos: energia obtida através de reações químicas ou energia obtida através da absorção da radiação solar. Quando os seres vivos autótrofos obtêm energia via reações químicas, eles são chamados carinhosamente de quimioautotróficos. Para nós, no saneamento, eles são muito importantes, são as bactérias nitrificantes, as bactérias sulforredutoras. As bactérias nitrificantes, fundamentais na conversão da amônia a nitrito e nitrito a nitrato. E as bactérias sulforredutoras, não tão bem
lactistas, principalmente, sobretudo em processos anaeróbios, porque reduzem o sulfato a sulfeto. Pois bem, essas bactérias quimioautotróficas, a sua fonte de carbono é o carbono inorgânico e a fonte de energia são reações químicas. Já os seres autótrofos, que conseguem aproveitar a radiação solar, são assim chamados de fotoautotróficos. E esses daqui, os fotoautotróficos, é que a gente vai dar uma atençãozinha especial dentro dessa nossa contextualização. Bom, os seres fotoautotróficos, eles têm no anabolismo a realização da fotossíntese. Fotossíntese, lembram delas? A fotossíntese é nada mais, nada menos do que a produção de matéria orgânica, aonde os seres fotoautotróficos, mediante a obtenção de carbono inorgânico, água sempre necessário e radiação solar, misturam tudo isso juntamente com micro e macronutrientes e produzem a matéria orgânica, gerando ainda como resíduo o oxigênio, o gás oxigênio. É claro que isso não acontece de graça e tão fácil. Os seres fotoautotróficos, eles possuem o pigmento fotossintetizante. O pigmento fotossintetizante mais conhecido da gente é a clorofila. É esse pigmento que vai conseguir converter a energia radiante do Sol em energia química nas ligações da matéria orgânica. E enfatizando aqui a presença dos macronutrientes nitrogênio e fósforo na composição da matéria orgânica. Matéria orgânica esta que será utilizada na via catabólica para obtenção de energia, porque os seres fotoautotróficos, eles não conseguem usar essa energia diretamente. Nenhum ser vivo consegue utilizar. Então, essa radiação solar, essa energia é transformada em energia química na matéria orgânica e na via catabólica ela é novamente liberada para o ser vivo, o ser fotoautotrófico poder utilizar na manutenção da sua vida. Perfeito? Agora, o que eu quero chamar a atenção a vocês é que os seres fotoautotróficos, digamos que eles são independentes da matéria orgânica. Eles precisam ter sol. Por exemplo, até às 5 da tarde tem solzinho, eles estão fazendo fotossíntese. 6 da tarde entrou a noite, 6 e 1 da tarde já é de noite, sol foi-se embora, não tem mais sol, eles param de produzir matéria orgânica. Então, a radiação solar é a fonte de energia necessária e primordial. Mas, para que os seres fotoautotróficos consigam se desenvolver bem, tal qual nós, os seres heterótrofos, também, para nos desenvolvermos bem, necessitamos, é fundamental que hajam esses macronutrientes, nitrogênio e fósforo. Porque o que acontece? Esses nutrientes, o nitrogênio e o fósforo, eles fazem parte de um sem número de elementos que as nossas células, as células dos seres vivos, constroem. Proteínas, enzimas, parede celular, ATP, hormônios, enfim, há uma infinidade de estruturas orgânicas que as células dos seres vivos necessitam produzir para sobreviver, para viver e para se reproduzir, que fazem com que esses dois elementos, nitrogênio e fósforo, sejam considerados macronutrientes essenciais. Ao ponto de que, se o ambiente onde esses seres estão locados, onde eles vivem, o habitat desses seres fotoautotróficos, há uma ausência ou uma carência de nitrogênio e fósforo, isso provocará uma limitação no desenvolvimento desses organismos. Basta ver se você tem uma plantinha na sua casa no vaso. Essa plantinha está no vaso que tem uma terra lá, um solozinho lá bonitinho. Nesse solo, há os nutrientes que a planta vai utilizar no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Mas vai chegar uma hora que esses nutrientes presentes no solo vão acabar. Se você não comprar um adubozinho bonitinho, um NPK da vida, e colocar lá para repor esses nutrientes, a tua plantinha vai definhar e vai morrer, porque eles são essenciais. Agora, no outro extremo da conta, nós temos o excesso. O excesso potencializa o desenvolvimento desses seres vivos, fazendo com que não haja limitação. E isso chegamos num ponto onde quase começamos o nosso assunto aqui. Quando há esse excesso de macronutrientes no ambiente, nós podemos observar fatalmente o processo de eutrofização. Essa eutrofização, ela acontece de formas naturais,
onde habitats, ambientes naturalmente eutrofizados, potencializam o crescimento e o desenvolvimento em larga escala dos seres fotoautotróficos. Mas, como a gente vai conversar, essa eutrofização ela pode ser provocada por ações antrópicas. Mas vamos com calma, sem euforia, sem ansiedade. O que é eutrofização, para deixar claro para todos nós? Eutrofização nada mais é do que o enriquecimento de nutrientes. E aqui no nosso caso, estamos aqui num bate-papo sobre saneamento, é importante enfatizar. Enriquecimento de nutrientes provocado por ações antrópicas em ambientes lênticos. Todo mundo aí lembra, sabe o que são ambientes lênticos? Os ambientes lênticos são aqueles que não são lóticos. Troquei 6 por meia dúzia, né? Vamos lá, ajudar aqueles que não são muito afeitos aos termos. Ambientes lênticos são aqueles onde a água fica parada. Represas, mananciais, lagos, lagoas, bolsões de águas. Ambientes lóticos, há o movimento da água. Córregos, rios, por exemplo. Então, a eutrofização ela é observada nesses ambientes onde a água fica parada. E se esses ambientes, represas, lagos ou mananciais, recebem descarga de esgoto bruto, de efluentes de estações de tratamento de esgoto que não removem nutrientes, poluição difusa de área agrícola, com arraste de fertilizantes, tudo isso causará o aporte de nitrogênio e fósforo, favorecendo o fenômeno da eutrofização. Então vejam que importante aqui, galera. Não basta só nós tratarmos o esgoto, é importante remover os nutrientes para que estes, se lançados inadvertidamente no ambiente lótico, no ambiente lêntico, não venha a promover a eutrofização por conta dessa ação antrópica. Essa eutrofização, provocada por descarga de águas residuárias de atividades humanas, ela vai basicamente alterar o estado trófico do ambiente. Em geral, esses ambientes lênticos, eles, graças a essa autorregulação que eu comentei com vocês lá na nossa conversinha inicial, eles são ou oligotrófico ou mesotrófico. É a média geral. Quer dizer, ou eles têm pouquinho nutrientes, ou eles têm razoável concentração de nitrogênio e fósforo. Porém, com essa descarga, com essa introdução de nutrientes provocadas pela introdução de esgoto nesses ambientes, esse nível trófico de oligo e mesotrófico pula para eutrófico ou hipertrófico. E nesse momento, quando o ambiente ele está eutrófico ou hipertrófico, é porque a concentração de nitrogênio e fósforo está altíssima e isso provocará mas sem a menor dúvida, a eutrofização, porque nós estamos adubando a água. E aí, a eutrofização favorece o crescimento de macrófitas, de plantas, de algas, de uma série de seres fotoautotróficos, seres que fazem fotossíntese, mas que não precisam de matéria orgânica, mas que precisam de nutrientes. E entre esses seres vivos, beneficiados com esta situação, destaco a vocês o protagonista do nosso, ou as protagonistas do nosso bate-papo, as cianobactérias. Galera, se há eutrofização, há cianobactérias presentes, sem a menor dúvida. E o que são essas cianobactérias? Vamos ver? Bom, antigamente elas eram chamadas de algas azuis ou cianofícias. Isso tudo porque elas têm uma coloração, algumas delas têm uma coloração azulada por conta de um pigmento que já já eu falo deles para vocês. Mas o fato é que durante um bom período de vida, de conhecimento da vida das cianobactérias, elas foram classificadas de uma forma equivocada. Por quê? Veja bem, o conhecimento humano ele é cumulativo e progressista. A cada ano que passa, ficamos mais velhos, ficamos mais sábios, porque a humanidade não para de aprender. E aí, até um dado momento, se tinha uma máxima na biologia. É uma máxima bem simplesinha. Se mexe, é animal. Se não se mexe e é um ser vivo, é uma planta. Se faz fotossíntese, é uma planta. Ora, como é que eu vou classificar um ser que se mexe e faz fotossíntese? Ele é uma planta ou ele é um animal? Esse dilema
que recaiu sobre as cianobactérias, recaiu sobre todos, sobre outros seres vivos, como, por exemplo, os protozoários. Mas, enfim, por conta disso, por conta de serem seres vivos fotoautotróficos, as cianobactérias, durante um tempo, foram classificadas realmente como plantas. Por isso eram chamadas de algas azuis e depois de cianofícias. Porém, com o passar do tempo e esse acúmulo de conhecimento, chegou-se ao consenso de que a célula das cianobactérias, porque ela só tem uma, porque a cianobactéria é unicelular. A sua única célula não possui estruturas que permita colocá-la no rol de organismos que possam ser chamados de plantas, do reino plant. Então, perceberam que teriam que arrumar um outro cantinho para elas. E aí, perceberam que é muito difícil de perceber, né? Que a célula bacteriana, que a célula da cianobactéria não possuía carioteca. Era uma célula procarionte. Ora, ser vivo unicelular e procarionte, poxa, é do reino Monera, o mesmo reino da bactéria. Então, alocaram as algas azuis, cenofícias, no reino Monera, no reino dos seres procariontes, ou seja, as cianobactérias, elas não são uma bactéria heterótrofa, elas são bactérias fotoautotróficas, porque elas apresentam pigmentos fotossintetizantes. E não só a ficocianina, que é azulado e que acabou dando o adjetivo para elas de algas azuis. Na verdade, as cianobactérias possuem uma série de pigmentos fotossintetizantes. A clorofila A, perdão, que é verde, os carotenoides são amarelos e as ficoeritrinas, que são vermelhas. Ou seja, nós temos cianobactérias esverdeadas, amareladas e avermelhadas. E, é claro, azuladas. E o mais interessante é isso, galera. As cianobactérias são do reino Monera. No reino Monera nós temos seres procariontes. Seres procariontes, que não têm carioteca, não têm núcleo definido, são os seres mais antigos do planeta. Perdem só para os seres vivos que estão lá no grupo Arqueias, como as metanogênicas. Tá? Mas as cianobactérias, após alguns estudos genéticos e de compreensão do papel dela como produtora primária dentro da natureza, chegou-se a um consenso de que esses seres vivos são muito antigos no nosso planeta. Na verdade, estima-se que eles já existam, as cianobactérias estejam presentes na crosta terrestre, vivendo aqui entre nós, há só 3,5 bilhões de anos, sendo os tataravós das nossas cianobactérias dos primeiros produtores primários de matéria orgânica a liberarem gás oxigênio. Ou seja, as cianobactérias contribuíram para a transformação da nossa atmosfera, numa atmosfera onde permitia-se abrigar a vida por ter o gás oxigênio, e ainda foram os primeiros produtores primários a produzir matéria orgânica, e aí instituindo a cadeia alimentar e permitindo que os seres heterótrofos também existissem. Essas são as cianobactérias. São seres fantásticos, né? Olha elas aqui, ó. Elas podem viver tanto isoladas como em colônia. E quando elas formam uma colônia, elas são essas colônias meio filamentosas que formam, inclusive, uma bainha que envolve toda a colônia, uma bainha protetiva. Agora, você quer ver que interessante, galera? Cianobactérias. Vocês já viram uma cianobactéria? Assim, tete a tete? Já viram. Eu duvido que nunca se deparou num parque com os líquens. Já viram aquela estrutura cascorenta, meio esbranquiçada, meio acinzentada, com os traços verdes que se desenvolvem em troncos de árvores? Pois é, esses são líquens. Os líquens são associações entre cianobactérias e protozoários. É um tipo de simbiose muito interessante e estudado na biologia. Por que uma simbiose? Porque as cianobactérias são fotoautotróficas e os protozoários são heterótrofos. Então, a cianobactéria, ela precisa de gás carbônico e os protozoários precisam de gás oxigênio. Os protozoários oferecem gás carbônico e a cianobactéria oferece gás oxigênio. Quer dizer, acaba havendo uma troca entre eles e formam essas crostas, esses líquens, que, aliás, isso aqui, portanto, é uma estrutura viva de seres independentes. Quer dizer, um ajuda o outro.
Eles não estão sugando nada da planta, eles não são parasitas. Se você um dia se deparar num parque cujas árvores apresentem esses líquens, fiquem contentes, porque vocês estão num lugar onde o ar atmosférico é isento de poluição, porque os líquens, eles são muito sensíveis a determinados poluentes presentes na nossa atmosfera. E se eles estão lá, é porque o ar está bom. Então, olha só que bacana. As cianobactérias não vivem só na água, elas vivem também no solo. São gente boa, são gente boa. Porém, elas têm uma interface muito deletéria para a saúde pública. Por quê? Vamos lá, vamos dar uma olhada na linha do tempo? Galera, em 1878, no sul da Austrália, lá no Lago da Alexandrina, começou-se a perceber a morte de animais por intoxicação após ingerirem a água desse lago lá na Alexandrina. Isso em 1878. Em 1931, uma série de cidades ao longo do rio Ohio, as pessoas começaram a apresentar uma gastroenterite após beberem água de um reservatório eutrofizado. Em 1966, em Harare, em Zimbábue, também algumas crianças se intoxicaram após a ingestão de água contendo uma floração de microcistes. Marquem bem esse nome. Em 1993, em terras brasileiras, 200 pessoas se intoxicaram e 88 morreram na região de Paulo Afonso, na Bahia. E aí nós temos talvez o caso mais emblemático, a intoxicação de 123 pacientes de uma clínica de hemodiálise em Caruaru, Pernambuco, em 1996. E desses 123 pacientes, 54 morreram por falência do fígado. Galera, esse episódio ele foi tão traumático que ele ficou conhecido como a Síndrome de Caruaru. E aí, agora, recentemente, em 2020, morreram estima-se, de 330 elefantes em Botsuana, após ingerirem água de um local eutrofizado. O que esses exemplos todos aí espalhados ao longo da história têm em comum? Todos os seres vivos, sejam eles animais ou humanos, acabaram apresentando sérios problemas de saúde, inclusive a morte, após ingerirem água proveniente de reservatório eutrofizado, contendo as cianobactérias. Galera, as cianobactérias ajudaram a gente há 3,5 bilhões de anos produzindo matéria orgânica e gás oxigênio. As bactérias formam líquens junto com os protozoários, vivendo numa boa nos troncos de árvores, sendo um indicativo bacana de qualidade do ar. Porém, quando nós, seres humanos, perturbamos, perdão, perdão de novo, o equilíbrio dinâmico dos ecossistemas aquáticos, introduzindo esgoto e forçando a sua eutrofização, esses seres vivos microscópicos, procariontes, primitivíssimos, se aproveitam desse aporte de nutrientes, ocorre um boom do seu crescimento, e ao se desenvolverem, ao aumentarem facilmente a sua população, há a consequência, a liberação de cianotoxinas. Tan, 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 tan. Cianotoxinas, galera. O que são cianotoxinas? São metabólitos secundários, produzidos por boa parte das espécies de cianobactérias. São metabólitos secundários. Eles são importantes, porém não fazem parte do rol de metabólitos principais para o ciclo de vida da cianobactéria. Eles podem ser liberados, essas cianotoxinas, tanto de uma forma fisiológica, naturalmente, no ambiente aquático, a cianobactéria vai lá e libera, ou quando a cianobactéria morre e ocorre a lise, o estouro da sua célula, e aí há a consequente liberação dessas cianotoxinas. Não se sabe direito, até hoje, qual que é o papel da cianotoxina na fisiologia das cianobactérias. Existem algumas hipóteses. Essas cianotoxinas podem ser utilizadas como mecanismo de defesa, como auxiliares na captura de radiação solar, ou, vejam que interessante, como um mecanismo de sinalização para comunicação entre as espécies de cianobactérias. E de acordo com com a estrutura molecular e principalmente com o efeito advindo da intoxicação dos seres vivos, essas cianotoxinas elas foram classificadas como neurotóxicas, hepatotóxicas e dermatotóxicas.
As neurotóxicas, obviamente, as cianotoxinas acabam atacando células do sistema nervoso. As hepatotóxicas o fazem nas células do fígado. E as dermatotóxicas, ou citotóxicas, acabam provocando destruição de células do tecido epiteliar. Destas três, galera, as neurotóxicas e as hepatotóxicas são as mais letais para os seres vivos, incluindo aí os seres humanos. Bom, um estudo feito pelo Laboratório de Ecofisiologia e Toxicologia de Cianobactérias, lá do Rio de Janeiro, estudando reservatórios eutrofizados em vários estados aqui da região sudeste, sul, e um pouquinho da região nordeste, obteve esse quadro assustador. Das cianobactérias encontradas nesses ambientes eutrofizados, nada mais nada menos do que 82% delas eram de cepas tóxicas, ou seja, espécies de cianobactérias com essa habilidade de liberar cianotoxinas. Apenas 18% representavam a população de espécies não tóxicas. Entre essas 82% de cepas tóxicas, há um predomínio. Lembram dela? Acabamos de falar dela agora há pouquinho, pedi para vocês não esquecerem, hein? Das microcistes. Mais da metade dessas cepas tóxicas encontradas nas águas brasileiras eutrofizadas são dessa espécie de cianobactérias, as microcistes. E logo em seguida vem 23% de espécies que não foram passíveis de serem identificadas. Galera, essas cepas tóxicas, dessas cepas tóxicas aqui, 9, quase 10% liberam no ambiente aquático cianotoxina do tipo neurotóxica, principalmente a saxitoxina. Os restantes, cerca de 90% restantes das cepas tóxicas, produzem cianotoxina hepatotóxica, como a microcistina, as cilindrospermospinas e a noduralina, entre outras, mas principalmente microcistina e cilindrospermospinas. Tá vendo que isso aqui é difícil, hein? É um trava-língua bom. As microcistinas, e olha que gravidade, as microcistinas, elas são cianotoxinas estáveis frente à oxidação do cloro e à fervura. O que mostra o que comprova, melhor dizendo, uma preocupação de sanitaristas e apontam as cianotoxinas hoje como uma das substâncias passíveis de estarem presentes em reservatórios destinados ao consumo humano mais perigosas que temos a enfrentar. E essa intoxicação por cianotoxinas pode ocorrer por diferentes vias. Ingestão de água contaminada talvez seja a via que vem mais facilmente à nossa cabeça, porém, durante o uso recreacional de água em locais eutrofizados, brincar, crianças que possam brincar em lagos que estejam eutrofizados, ou pela inalação de partículas em aerossol, passíveis de serem observadas em duchas ou em esportes aquáticos, como esqui ou semelhantes, que utilizem a água de um reservatório eutrofizado. Consumo de alimentos expostos a uma floração de cianobactérias. Imaginam só, peixes cultivados em lagos eutrofizados, plantações, culturas irrigadas com água advinda de reservatórios eutrofizados, ou, como a gente viu no exemplo de Caruaru, por hemodiálise, se a água não for propriamente tratada. Então, o nosso contato com essas cianotoxinas, ela pode ser bem diversificada. E aí, vamos lá falar um pouquinho dessa tragédia de Caruaru, né? A síndrome de Caruaru, capa da revista Veja. Vejam que importância mundial tem, claro, essa triste história aqui no Brasil. Essa tragédia em Caruaru, onde mais de 50 pacientes da clínica de hemodiálise morreram por falência do fígado, é o primeiro caso confirmado de mortes humanas provocada por intoxicação com cianotoxinas. Vejam, há uma dificuldade, a gente vai até trabalhar melhor essa parte, essa conversa, há uma dificuldade imensa de se mostrar, de se comprovar a relação direta entre exposição, intoxicação e morte provocada por cianotoxinas. Porque é muito difícil de manter um controle. Há situações de contorno, há situações que tangenciam, que acabam atrapalhando essa observação. E essa tragédia em Caruaru foi o primeiro caso confirmado. Como que conseguiu-se chegar a essa confirmação incontestável cientificamente?
encontrou-se microcistina, que são cianotoxinas hepatotóxicas, no carvão ativado utilizado no sistema de purificação da água da clínica de hemodiálise e em amostras de sangue e fígado dos pacientes intoxicados. Quer dizer, o reservatório que abastecia a cidade e a clínica estava eutrofizado, haviam cianobactérias, e na estrutura de filtração da água da clínica havia microcistina, e no sangue e fígado dos pacientes intoxicados havia microcistina. Então, não havia mais dúvida de que realmente, não ficou dúvida de que as microcistinas foram as causadoras do dano hepático que provocou a morte de mais de 50 pacientes. E olha só, os dados da época da água bruta em relação ao total de fitoplânctons, são seres fotossintéticos que vivem no manancial, e a concentração de cianobactérias no ano de 1996, ano em que aconteceu essa tragédia. Vejam que a quantidade de cianobactérias é idêntica, em boa parte do ano, à quantidade de fitoplânctons. Ou seja, realmente o reservatório estava eutrofizado e havia a presença de cianobactérias. Olha a característica da água que era distribuída para o centro de diálise em 1996. Olha aqui também uma grande quantidade de cianobactérias em uma boa parte do ano, o que realmente serviu para mostrar a relação direta entre exposição, intoxicação e causa de morte provocado pelas cianotoxinas, no caso aqui as microcistinas. Falei para vocês também dos elefantes mortos em Botsuana, agora em 2020. Esse é o bolsão de água que eles estão consumindo água. Olha a cor. É um bolsão de água eutrofizado. Então, também se encontrou nesse ambiente a cianotoxina do tipo neurotóxica. É claro que aqui, galera, ainda há estudos sendo conduzidos para que se afirme categoricamente a relação da neurotoxina com a morte dos elefantes. Existem algumas outras hipóteses a serem descartadas, como caça clandestina ou algum outro patógeno que possa estar presente. Mas pelas características desse reservatório aqui, desse bolsão de água, pela presença de cianotoxinas neurotóxicas, a princípio, as autoridades de saúde pública do local atribuem realmente a neurotoxina à morte desses elefantes. E aí, como eu comentei agora há pouquinho, há algumas complicações em ligar as intoxicações humanas às cianotoxinas, por conta dessa dificuldade de detalhar os casos. E há poucos casos como esse de Caruaru na literatura científica, mostrando como ainda temos muito que avançar. Olha só, esse gráfico ele mostra lugares no mundo aonde os estudos de saúde pública que buscam associar mortes humanas ou mesmo de animais com a exposição a cianotoxinas. Mostrou-se que há uma correlação aqui, que não conclusiva. Aliás, há uma relação, os quadradinhos pretos aqui no Brasil, né, 3, nos Estados Unidos alguns, aqui, enfim. Há alguns estudos em andamento não conclusivo e outros que não conseguiu se mostrar a correlação, ou seja, as pessoas, os animais, os seres vivos alvos das intoxicações, das supostas intoxicações, ingeriram água de mananciais eutrofizados, porém ainda não se foi possível mostrar a correlação direta entre cianotoxina e o dano observado. Independentemente dessa escassez de dados científicos, a Organização das Nações, a Organização Mundial de Saúde, não das Nações Unidas, já lá atrás, em 2017, 2019, lançou um primeiro, e agora em 2021 lançou a segunda edição do Toxic Cyanobacter in Water, a sua segunda edição, um livro disponível para download em todos os seus capítulos, muito interessante. Convido vocês a darem uma olhada. Aonde a OMS ela propõe alguns valores de segurança para uma alta exposição, um tempo de exposição e um curto tempo de exposição, relacionando algumas das cianotoxinas. Então, é muito interessante.
Quer dizer, a OMS, desde que percebeu essa latente relação de capacidade de intoxicação humana, ela já sugeriu o monitoramento e o controle dessas cianotoxinas para as autoridades de saúde pública dos países do mundo. E aí, como que a legislação brasileira encarou isso? Bom, até 2004, não houve nenhuma movimentação em relação ao monitoramento de cianobactérias e cianotoxina. A Portaria 518 do Ministério da Saúde, que regulava a produção e qualidade da água potável, não cita esse monitoramento. Apenas em 2011, com a edição da Portaria 2914, que o monitoramento de cianobactérias e cianotoxina passou a ser uma exigência de saúde pública para efeito de observação na água potável. E agora, recentemente, na Portaria de Consolidação, GNMS, número 5, no seu anexo 20, que foi promulgado em 2017, mas que foi alterado pela Portaria 8688 de 2021, ela também coloca esse monitoramento de cianobactérias e cianotoxinas. E é justamente sobre isso que eu quero conversar agora com vocês. Como a portaria 888, ela lida com essa questão, como que ela propõe esse monitoramento. Bom, lá no seu anexo 10, a portaria 888 apresenta uma tabela de padrão de cianotoxina com os seus valores máximos permitidos para serem encontrados na água potável. Então, para cilindropermocina, 1 micrograma por litro, microcistina, 1 micrograma por litro, e saxitoxina, também nada, 3 microgramas por litro. Nós temos aqui duas cianotoxinas hepatotóxicas e uma neurotóxica. No anexo 10, há uma observação dizendo que a frequência de monitoramento vem no anexo 13, que é isso aqui, ó, que coloca o número mínimo de amostras e a frequência para controle da qualidade da água em mananciais superficiais de abastecimento. Mano, galera, é importante, hein? A gente está falando de mananciais de superfície. Águas subterrâneas, isso aqui esquece, tá? Água de poço não tem cianobactéria, porque elas são fotoautotróficas e na água subterrânea não tem como elas viverem, porque a luz solar não chega até lá, tranquilo? Bom, então aqui no anexo 13, ela coloca como um número mínimo de amostra 1 para uma frequência semanal, apenas quando a contagem de cianobactérias no manancial apresenta-se igual ou maior a 20.000 células por ml. Na rede de distribuição, é dispensado. E ainda, no anexo 12, a portaria 888 coloca a tabela de frequência de monitoramento de cianobactérias em mananciais, também de superfície de abastecimento humano. Com a seguinte condição: quando essa contagem de células de cianobactéria for menor que 10.000 células por ml, a frequência é trimestral. Agora, quando essa contagem for maior que 10.000 células por ml, temos uma contagem semanal. Só que a portaria 888 ela não para por aí. Ela traz um detalhamento, um plano de monitoramento, no seu artigo 43, como uma obrigatoriedade, tanto para o SAC, o SAC, como para o SAA, para o Serviço de Abastecimento Coletivo, como para o Serviço de Abastecimento Autônomo, que captem água de superfície. Mostra aqui a necessidade de observar o anexo 12, mas dentro do artigo 13 nós temos alguns parágrafos. No parágrafo 1º, ele cita o monitoramento de clorofila A, porque a clorofila A é um pigmento fotossintético presente em algumas cianobactérias e também em algas, em outros macrófitos. Então, qual que é a ideia de monitorar a clorofila A? Mensalmente, é você monitorar por tabela ou indiretamente o tamanho da população de cianobactérias. Quando essa concentração de clorofila A no manancial for maior ou igual a 10 microgramas por litro, você tem que fazer uma coleta de fitoplâncton. Novamente, fitoplâncton são seres fotoautotróficos que ficam lá boiando no seu manancial. Quando essa análise de fitoplâncton apresentar uma população de cianobactérias que representa 10% do número total dessa contagem de fitoplânctons, aí você tem que monitorar semanalmente a população de bactérias no manancial e no ponto de captação. No artigo 2, aliás, no parágrafo 2 do artigo 43,
ele enfatiza novamente a contagem de cianobactérias maior ou igual, que quando essa contagem de cianobactérias for maior ou igual a 20.000 células por ml, você precisa fazer a análise de microcistina, saxitoxina e cilindrospermospicina na captação de forma semanal. No parágrafo 4, coloca-se a obrigatoriedade de se avaliar a concentração de cianotoxina quando for superior ao anexo 10, aquele que a gente acabou de ver, na água bruta ou em algum ponto de captação, você também tendo que fazer um monitoramento na água tratada. E no parágrafo 7, muito importante, é vedado o uso de algicida para controle de eutrofização. Por quê? Se vocês têm boa memória, há uns minutos atrás eu comentei para vocês que as cianobactérias, algumas liberam cianotoxinas de forma fisiológica e outras liberam cianotoxina quando ocorre a lise celular, quando elas morrem. Ora, se você usa um algicida, o que você está querendo fazer? Matar a célula e matar a alga e, por tabela, matar também a cianobactéria. Ou seja, você vai potencializar a liberação de cianotoxina. No parágrafo 8º, ele coloca que as autoridades ambientais podem, em condições excepcionais, permitir e acompanhar o uso de algicidas. E, por fim, no parágrafo 9 do artigo 43, a cianotoxina na água tratada, quando tiver um valor máximo permitido, quando for observado nas análises um valor maior do que o máximo permitido, o responsável pela estação de tratamento de água, seja de um SAC ou de um SAA, tem que comunicar imediatamente à autoridade de saúde pública, clínica de hemodiálise e indústria de injetáveis. Porque se as cianotoxinas da água tratada for maior do que o valor máximo permitido, a população está exposta a ingerir essas substâncias que serão letais num grau mínimo, médio ou máximo, e entendendo que esse máximo significa a própria morte dessas pessoas. Então é muito importante essa responsabilidade. Pensa que acabou? Não, ainda não acabou. E hoje nosso bate-papo está longo, hein? Está parecendo a conversa que não acaba nunca, mas vai acabar. Sabe o que ainda tem que falar para vocês das cianobactérias? Que além delas terem essa questão com a saúde pública, de liberarem cianotoxinas e ter todo esse problemão que eu conversei com vocês, elas também produzem outros tipos de metabólitos odoríferos, a geosmina e o 2-metil-isoborneol, o MIB, geosmina e MIB. Sabe o que isso provoca na água, galera? Provoca gosto e odor na água potável. Ou seja, se você é um gestor, operador de estação de tratamento de água, SAC ou SA, de água de superfície, e tem um manancial eutrofizou, olha, você vai ter um trabalho muito grande. E se ele eutrofizou é porque ele está recebendo esgoto. Olha que maravilha, enfim. Ou então você está no cinturão agrícola e a água de lixiviação de solo está levando muito adubo, está levando muito nitrogênio e fósforo. Vai ser um problema muito sério, e um problema muito sério mesmo. É por isso que saneamento é uma ferramenta de proteção, não só para o meio ambiente, mas também da saúde pública. Galera, hoje eu abusei da vontade de vocês, hein? Hoje extrapolamos essa conversa, mas eu espero que tenha sido bem interessante, bem legal para vocês. E se vocês gostaram, por favor, dá o joinha, compartilha. Vamos lá, vamos nos ajudar. Entrem conosco nessa campanha de mostrar para o robozinho do Google que somos relevantes. Ajude-nos a levar esse conhecimento ao mais longe possível, porque ele é importante. Ele traz informações muito, muito, muito valiosas. E é isso que nós queremos, compartilhar com vocês todo esse conhecimento e provocá-los para fazer com que esse conhecimento cresça mais. Siga-nos em nossas redes sociais, estejam conosco, porque nós queremos estar com vocês. Vou ficando por aqui, me despeço de vocês e daqui a 15 dias estamos aqui de novo com um novo bate-papo para oferecer a todos. Até lá, cuidem-se!